Bom, vamos falar de objetivos aqui. Me parece que quando a gente vai conversando grupo a grupo, você tem os objetivos gerais e os objetivos distintos. No caso do PSOL, Pacheco, eu já ouvi alguém falar, inclusive, comentando isso em uma campanha, em um debate recente, fazendo uma pergunta ao candidato do PSOL, que o principal objetivo do partido seria, na verdade, além de debater as propostas, eleger o Edilson Silva, que seria a grande meta do partido. Esse realmente é o maior objetivo, é tentar emplacar o nome dele, ou só essa participação no debate já satisfaz o pessoal? Veja bem, Júnior, o PSOL, por ser considerado um partido pequeno, e aí, assim, nós não temos aqui no Estado uma representatividade na Câmara, né? Então nós, em nossas reuniões e congressos que nós tivemos, nós chegamos à conclusão que deveríamos colocar todas as nossas forças para podermos alcançar a representação na Câmara. Então veja bem, quando surgiu, né, essa proposta e nós estarmos assim fazendo um trabalho para realmente alcançarmos o objetivo, que é eleger, né, um deputado pelo PSOL, e aí então nós chegamos à análise que o melhor nome hoje, com reais condições de se eleger, é realmente o companheiro, camarada Edilson Silva. Agora, veja bem, isso não tira o mérito dos demais candidatos, né? Todos têm a sua base, todos têm as suas expectativas também de se eleger, né? A gente sabe que todos que fazem parte de uma campanha almejam se eleger, não é verdade? Agora, a gente não pode negar que hoje o pessoal está realmente com o firme propósito de ter uma representação na Câmara Estadual. Bom, eu vou passar para Jair, para Raimundo, começando agora pelo invertendo a ordem, falando com o Raimundo, querendo saber, vamos falar um pouco, vamos fazer um pouco de provocações aqui no bom sentido do termo. O que é que mais tem, em que as campanhas têm sido mais questionadas? Raimundo, nos casos dos candidatos socialistas, a maior crítica a Paulo Câmara tem sido feita, inclusive por Armando ontem no debate da Globo, de que Câmara tem, digamos, montado na figura de Eduardo e explorado demasiadamente a figura de Eduardo, a ponto de, em determinado momento, você não saber se o candidato é Câmara ou se Eduardo pós-mortem, né, como tem questionado a campanha. Também, do ponto de vista da campanha de Fernando, o maior questionamento dos petistas e PTBistas tem sido de que Fernando tem aproveitado obras federais e usado isso em campanha. E, do ponto de vista da campanha de Marina, ela está sendo questionada porque estaria com algumas posições de dubiedade, como no caso recente da CPMF. O que é que você tem dito, o que é que o partido está dizendo para rebater esses questionamentos das campanhas de Marina, Câmara e Fernando? Eu não assisti o debate por inteiro ontem, e até acho que mais ou menos no meio do debate, quando o próprio Armando fez essa pergunta, se colocando assim, que Paulo se pegava muito à figura de Eduardo, quero dizer o seguinte, que Paulo tem um voo próprio. Paulo é um funcionário de carreira, concursado. Eduardo, Paulo, por ser um rapaz eficiente, correto, foi convidado para fazer parte do governo Eduardo Campos, assumindo 3 secretarias, e nas 3 que assumiu, deu conta do recado. E ajudou no desenvolvimento de Pernambuco. Ajudou ao governo Eduardo, a sua equipe, a fazer as transformações que Pernambuco precisava. Sabemos que precisa fazer mais e que Paulo vai dar continuidade a esse grande governo de Eduardo Campos. Até antes de Eduardo falecer, Eduardo era tido como um bom governador pelo próprio Armando Monteiro, que não deixava de colocar vários e vários elogios a Eduardo Campos. Depois que faleceu, que a gente viu a situação que ficou no estado e no país, e que Paulo começou a crescer nas pesquisas, que a gente sempre colocou que depois do guia eleitoral, Paulo ia crescer nas pesquisas, Eduardo já não prestava mais. E aí, Paulo, muito correto, e por ter sua ligação muito forte com Eduardo, ele disse ontem que vai continuar falando de Eduardo às vezes que precisar,
Até porque as coisas boas que ficaram, as ideias de Eduardo, as coisas boas que ficaram de Eduardo, a gente tem que divulgar o que foi feito. Quem é que não lembra da gestão de Eduardo Campos? Então, por que nós vamos esquecer? A gente não tem vergonha de mostrar os nossos nomes. A gente mostra Marina como nossa candidata a presidente. Mostra Eduardo, o governo que fez por Pernambuco. E é diferente do outro lado. Nós sabíamos que enquanto as pesquisas mostravam Dilma lá embaixo, aqui no estado se escondiam. Eles não diziam quem era a candidata. Veio Lula e Dilma para Pernambuco. Então quem apareceu em todo momento foi Lula. Escondiam, não sei por que escondiam Dilma. Mas hoje eles crescem, Dilma voltou a crescer nas pesquisas, hoje eles mostram Dilma. Então a gente vê a disparidade. A gente vê que por que esconder? A gente não tem a esconder, a gente não esconde Marina, Eduardo, a gente tem a compreensão que foi um grande governador, ficou a sua história, as suas ideias, e a gente vai dar continuidade ao projeto de Eduardo, que era fazer um Brasil diferente. Fernando Bezerra foi prefeito de Petrolina por várias vezes, deputado estadual, deputado federal, foi ministro por competência, foi secretário de governo e vai ser o nosso senador. Marina, quando você coloca, como foi que você colocou? A questão das posições estão sendo questionadas. Eu vejo o seguinte, a minha avaliação é que como o tempo é muito curto, e o próprio PT, a gente vê figuras como Lula e como Dilma, que eu comparo a vida de Marina com a de Lula, a simplicidade, o sofrimento que eles passaram, e a gente fica muito triste ver as acusações em cima de Marina hoje, por uma pessoa que a gente acreditava que tinha a mesma vida que Marina teve. E a gente vê hoje o próprio Lula criticando, e Marina tentando explicar ou colocar, mas o tempo é muito curto. Foi a única candidata que mostrou o plano de governo. Então, entre se defender e mostrar o plano, é aí onde eu digo que no segundo turno, quando vai de igual para igual, aí as coisas vão mudar. Bom, Jair, no caso dos candidatos que você tem defendido, os maiores questionamentos aí. No caso da presidenta Dilma, os socialistas têm, principalmente socialistas e tucanos também, vão ter falado muito dessa questão dos escândalos, como esse escândalo da Petrobras, acusando Dilma de jogo baixo contra Marina, que estaria usando expedientes dos quais Lula teria sido vítima com Collor, por exemplo. No caso de Armando, há questionamento sobre sua experiência de gestão pública, que uns chegam a dizer que ele só gerenciou empresas privadas e nesse aspecto não teria tido sucesso. Alguns nomes do PSB dizem isso. E sobre João Paulo, a crítica de que estaria usando a candidatura ao Senado como trampolim político, e o que ele quer mesmo é ser prefeito do Recife daqui a 2 anos. Como é que você reage a esses questionamentos que a gente tem acompanhado feitos pela campanha socialista? Bem, Júnior, em relação à nossa presidente Dilma, eu digo aqui, não tem ninguém, certo, nessa campanha mais correto, mais honesto do que a nossa presidente Dilma. É tanto, certo, que a imagem dela, né, a aceitação dela nas pesquisas aí, certo, passa de 50%. As pessoas têm críticas ao governo, né, aos escândalos que acontecem no governo, mas não atribui isso à presidente da República. E é normal, né, Júnior? Você trabalhando em uma rádio, certo? Tem várias pessoas aqui lhe assessorando, trabalhando, e se uma comete um delito, não quer dizer que você, que seja o responsável pela rádio, certo, esteja incentivando esse delito. Então, as pesquisas mostram isso. Dilma como uma pessoa honesta, séria e muito segura. E eu digo aqui para o eleitor, certo? Muita gente fala de corrupção, e eu faço uma pergunta para você que está nos escutando aí. Foi a corrupção que aumentou nos 12 anos do governo do PT ou a impunidade que diminuiu? É importante a gente fazer essa reflexão, porque se fala muito de corrupção, mas não vê, por exemplo, a impunidade, os órgãos federais atuando de forma livre, certo? Sem ter aquela tendência partidária, como acontece ainda, certo? Em outros estados, em municípios, certo? No governo federal, não. Doa a quem doer, certo? Mesmo cortando na carne, a justiça está fazendo o seu papel e a impunidade está diminuindo. E esse é o caminho, certo? A gente tem propostas para diminuir mais ainda, né, a questão da corrupção. É claro que ninguém vai acabar, porque a corrupção, infelizmente, é uma coisa que acontece na minha família, na sua, na igreja, na sociedade, e isso não é algo que esteja dentro de um partido só. Todos os partidos têm, certo, seus candidatos corruptos. A gente tem situações aqui, por exemplo, que levam o PSB também a situação de corrupção, como no caso aí do avião, certo, que até hoje ninguém sabe o que foi que aconteceu com esse avião, ninguém sabe como é que vai se colocar a prestação de contas desse avião fantasma,
certo? E aí a gente vai ver também que a corrupção também está gerada em outros partidos, inclusive aqui na questão do PSB de Pernambuco. É importante que a gente perceba que a questão da experiência de Armando, certo? Armando tem experiência e um currículo político muito bom, certo? Foi deputado federal, foi senador aqui como um dos senadores mais bem votados, e na época também ele era uma pessoa boa para Eduardo Campos, que eu lembro que Eduardo Campos fez muita campanha, certo? Para eleger Armando, colocando ele como uma pessoa muito boa naquela época. Hoje também não presta, não tem experiência, certo? Por quê? Porque Armando, certo, é o nosso candidato e é o candidato mais forte e mais preparado para assumir o governo do estado. E isso incomoda, né, quem está no governo, que vai perder a sua mamata, né? Que a gente, quando chegar lá com Armando Monteiro, a gente vai mostrar muitas dessas coisas, né, que citam aí como escândalos, que está encoberto hoje na questão estadual. Então é importante eleger Armando Monteiro porque é o candidato que tem fidelidade a um projeto nacional. Porque quem está mudando Pernambuco não é, certo, a administração local, não. Quem está mudando Pernambuco é a administração nacional, é o governo federal. É por isso que o eleitor, principalmente o eleitor sertanejo, reconhece e dá a intenção de voto aí para Dilma de 70%. É por isso que nas campanhas aqui, no porta a porta, a gente soube que estão escondendo Marina. Já estão dizendo, não, voto em Dilma, mas voto para o candidato amarelo, certo? Por quê? Porque sabe da aceitação da presidente Dilma e ninguém tem coragem de bater, certo? Quando chega no eleitor que reconhece que o país mudou graças ao Partido dos Trabalhadores. Na questão de João Paulo, eu vou dizer uma coisa aqui que muita gente não sabe, né? João Paulo foi cogitado para ser candidato a vice na chapa de Armando Monteiro. E o PT tem uma deliberação nacional onde o PT está priorizando, quando não for, certo, cabeça de chapa, candidato a governador, está priorizando um mandato legislativo. Por quê? Porque os escândalos e os problemas na política desse país estão no Congresso Nacional. Se você, eleitor e ouvinte da Rádio Pajeú, quer mudar a política, comece mudando pelos deputados federais, estaduais e pelos senadores que você vota. Porque muitas vezes a gente critica um governo, mas coloca um deputado corrupto, coloca um deputado que gasta milhões e milhões de dinheiro para se eleger e depois vai tirar, certo, algo em troca. E João Paulo está dentro desse projeto de partido a nível nacional. O PT preferiu ele como candidato a senador para dar mais qualidade ao Congresso Nacional. E vejam como é interessante, né, Júnior? Na primeira prestação de contas, certo, do senador, do futuro senador João Paulo, ele arrecadou R$10.000. E o nosso candidato adversário arrecadou R$2 milhões. E mesmo assim, a gente tem muitas possibilidades de eleger João Paulo senador 130. Por quê? Porque o povo quer quem tem trabalho, quem tem serviço prestado. E João Paulo foi o melhor prefeito da história do Recife. João Paulo é o nosso Lula aqui em Pernambuco. Pode ser prefeito, certo, da próxima eleição, dependendo de um projeto político. Pode ser governador, certo? Pode ser chegar a ser candidato a presidente. Agora, nessa eleição, João Paulo é senador 130 e nós vamos ganhar com João Paulo, com Armando e com Dilma.